Nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, do 14 em diante, tá? Vamos fazer essa leitura. Rosângela está aí também, Inácio, Deus abençoe, bom dia, né? É isso aí. Vamos lá, então. 2 Timóteo, capítulo 2, 14 em diante. Diz assim o texto. Aqui, é claro, o contexto aqui fala, Paulo está falando a Timóteo, e, claro, tem a ver com os falsos mestres, as falsas doutrinas. Então, como deveria ser o comportamento de Timóteo, do jovem Timóteo? Como deveria ser? Como deveria ser o comportamento da igreja, tá? Como um todo, né? Então, isso tem a ver também com o nosso, com o meu, com o seu comportamento. Tá? Então, é isso daí, basicamente é isso. Paulo, então, escreve a Timóteo, nesse texto aqui, nesse trecho aqui de toda a carta, e ele fala, claro, né, os falsos ensinos, os falsos mestres, né? Como corrigir esse pessoal, como enfrentar esse pessoal, como enfrentar essas ideias, tá certo? Ideias erradas, claro. Bom, então vamos lá. O verso 14 diz, recomenda, quer dizer, Paulo está falando a Timóteo, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, ou seja, só vai perturbar os ouvintes, não vai ajudar nada, né? Bom, Paulo dá algumas instruções a Timóteo e ele então diz, recomenda estas coisas, as coisas que ele acabara de falar, tá? No texto anterior, tá? Agora ele fala, né, ele continua falando a Timóteo dizendo, dá testemunho solene a todos perante Deus, tá? Todos deveriam ouvir Timóteo, deveriam ver Timóteo, e Timóteo deveria ter as qualidades, a capacidade, o comportamento de testemunhar de Deus às pessoas, né? E é isso que ele está dizendo, para que evitem, e para isso Timóteo deveria orientar as pessoas como elas deveriam se comportar, e elas deveriam então evitar contendas de palavras que para nada aproveitam. Evitar contendas de palavras não vai ajudar nada, as contendas de palavras, né? As discussões e tal. Infelizmente, muitos líderes religiosos e muitos cristãos não leram esse texto aqui, parece que não. Eu acho que eles talvez entenderam totalmente o contrário. Talvez eles tenham entendido assim, façam, levantem contenda, briguem bastante na internet, por exemplo, isso mesmo, discutam abertamente para todo mundo ouvir vocês, os assuntos da igreja, né? Coloquem para fora, isso mesmo, né? Eu acho que alguns parece que entenderam isso, mas Paulo está dizendo, está orientando Timóteo contrário, né? Paulo está dizendo a Timóteo para evitar assuntos, contendas de palavras, assuntos inúteis, desnecessários, né? E é claro que isso tem a ver com a ideia de preservar os cristãos, né? E até aqueles que não são, porque os que não são cristãos devem esperar da igreja explicações a respeito do texto bíblico, né? Explicações e postura adequada a um cristão, e não brigas, contendas, etc, etc. Tá? Bom, o verso 15 diz, procure, aí ele diz esse verso tão conhecido, né? Falando a Timóteo, então, Paulo diz, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneje bem a palavra da verdade. Então, olha bem, Timóteo tinha que procurar apresentar-se a Deus, né, como uma pessoa, como um servo, como um homem, né, de Deus, que não tinha vergonha de nada, que não tem vergonha de nada, né? Ele não deveria ter, eu não devo ter, você não deve ter vergonha de nada, né? De nada. A nossa vida deveria ser um exemplo para a sociedade, para a comunidade, e as pessoas olhando para a gente, mesmo que discordem da gente em alguns pontos, elas não vão poder falar nada da gente em relação à vida moral, às questões que envolvem, né, essa vida aqui, né, as coisas da vida, né? Elas, pelo contrário, elas vão olhar e elas vão ver que há um comportamento realmente cristão, tá? Então, e que eu domino e que eu manejo bem a palavra da verdade. Então, além de eu viver a palavra, eu devo manejar a palavra, né? Eu devo conhecer a palavra. E para conhecer, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Eu tenho que realmente estudar, orando a Deus, estudar a palavra de Deus para me preparar para falar. E eu tenho então que falar a palavra de Deus, e devo me preparar para isso, e eu devo ter o quê? Eu devo viver isso, eu devo praticar isso, eu devo ser um exemplo de vida na sociedade. Tá? Não adianta nada eu falar, você falar, se não tiver vida. As pessoas vão olhar para a gente, vão ouvir-nos e vão dizer lá no fundo dos seus corações: ele fala, mas ele não tem vida, ele fala, mas não tem bom exemplo. Entende? Então é isso daí a ideia. Então procura apresentar-te a Deus. Paulo diz para Timóteo, né? Aprovado, né? Como obreiro que está, que não tem do que se envergonhar. Apresenta-te a Deus, não tem do que se envergonhar. E aqui o não se envergonhar pode ser, é claro, diante do povo, mas aqui ele fala diante do próprio Deus, né? Se apresentar diante do próprio Deus. E não tem do que se envergonhar diante de Deus. E é claro que se ele não tem com que se envergonhar diante de Deus, ele também não o terá diante do povo, tá? Certo? Porque ele deve ter um exemplo de vida. E é lógico, para ele manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, ele tem que ter conhecimento da palavra. Então, sempre vão andar juntos, né? O viver e o saber, né? Eu posso saber, mas não viver, ou eu posso até mesmo viver, mas não saber. O ideal é que eu viva e saiba, tá? Que eu viva a palavra e conheça a palavra, para que eu explique a palavra às pessoas, certo? É isso daí. Então, o verso 16 diz assim: evita, ele continua, né, no seu conselho a Timóteo, né, Paulo, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Olha bem, evite, Paulo está falando para Timóteo, evite igualmente aqueles falatórios inúteis. Eu já citei aqui, por exemplo, brigas, sei lá, ficar conversando coisas que não vão produzir nada de bom, que não vai alegrar o coração de ninguém, que não vai esclarecer nada de Deus a ninguém, né? Falatórios inúteis, isso tem a ver também com brigas inúteis, né? Falatórios que não vão levar a nada, pelo contrário, só vão trazer mal, né? Então, evitar esses falatórios inúteis e profanos, muitas vezes com piadinhas, com expressões chulas, né? Palavrões e etc., para evitar isso, certo? Evitar essas coisas, porque essas coisas, esses falatórios inúteis, essas brigas, essas conversas
desnecessárias levarão você a quê? A fazer outras coisas piores. É isso que ele está dizendo. Então evita isso tudo, não entre nessa de conversar coisas assim, ficar falando coisas desnecessariamente, de qualquer maneira, né? E infelizmente nós pecamos muito, os cristãos, nós pecamos muito quando a gente vai, por exemplo, quando nós vamos para a internet e lá as pessoas digitam, né, ou falam coisas que não deveriam falar, são falatórios inúteis, tá? Inúteis. Evitemos isso, evitemos isso. E tanta gente aí faz isso e é lamentável, né? Essas coisas. O 17 diz assim, eu estou em 2 Timóteo, capítulo 2, agora eu estou no verso 17 e eu termino aqui no 19. Bom, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, como uma ferida incurável, né? Entre os quais se inclui, aí ele cita dois nomes aqui que não é conhecido nas páginas do Novo Testamento, ele cita Himeneu, que não é conhecido, e Fileto. Fileto também não é conhecido. Esses dois nomes. Então, ele está citando aqui esses dois nomes para dizer, não façam o que eles fazem, não façam como eles fazem. Tá? Ou seja, não entre nessa de brigas, não entre nessa de falatórios, não entre nessas coisas, né? Certo? Linguagem que maltrata, que corrói, que destrói, não entre nessa, falatórios que destrói, como esses dois aqui que Paulo cita, tá? Que eu já falei, Himeneu e Fileto, nomes desconhecidos, mas eram pessoas daquele tempo que Paulo está citando, que Timóteo não deveria seguir, não faça igual a eles, tal. No verso 18 diz, ou seja, esses dois, se desviaram da verdade. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, não desvie da verdade, não faça igual esses dois fizeram. Esses dois, eles entraram em situações difíceis, eles começaram brigas, contendas e entraram e começaram a dar conversa a falsas doutrinas, heresias, aquela coisa toda. Não faça isso, Timóteo. Comporta-se de forma diferente, Paulo está dizendo para Timóteo, é isso. Comporta-se de forma diferente. O cristão, ele tem que se comportar de forma diferente, ele não pode se comportar igual as pessoas, né? Aí do mundo, não tem como, ele tem que se comportar de forma diferente, porque, é claro, ele não quer envergonhar o Evangelho, ele não quer ter um péssimo comportamento, né? E essas coisas, o cristão tem que ser diferente mesmo, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os âmbitos da vida. Tá? No âmbito escolar, no âmbito universitário, no âmbito de trabalho, no âmbito político, em qualquer área onde o cristão estiver, ele tem que ter um comportamento realmente, um comportamento diferenciado, né? As pessoas devem olhar para ele e falar assim, epa, esse aí é gente honesta, boa, né? Não é corrupto, etc. Não é uma pessoa que fica falando palavras discutindo, brigando, né? Não é de ficar falando, né, coisas desnecessárias e tal. É isso daí, basicamente isso. Bom, o verso 19, eu termino agora, né, com esse 19, diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O 18 diz aqui, deixa eu voltar aqui, o detalhe da ressurreição. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Esses dois lá, né, eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Ora, nós sabemos que a ressurreição dos mortos ainda irá acontecer. Haverão, no caso, duas ressurreições. Uma ressurreição dos mortos em Cristo, vão ressuscitar, os vivos em Cristo, né, vão ressuscitar,
e a ressurreição dos mortos, né, sem Cristo, que será depois do milênio. Mas essa é uma questão escatológica, que não é a nossa questão aqui. Lógico que não. É só falando o que eles estavam ensinando, que a ressurreição já tinha acontecido. Esses dois, eles se perverteram e estavam também pervertendo os outros que ficavam ouvindo ele, né? Ouvindo esses dois aí, certo? Timóteo devia, então, estar preparado, ter um bom preparo, viver o evangelho de fato. Timóteo deveria manejar bem a palavra da verdade, conhecer as escrituras, para enfrentar essas pessoas. Ele tinha que viver, praticar a palavra de Deus e manusear a palavra de Deus adequadamente, com sabedoria, para ajudar as outras pessoas, tá? Então, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Uma coisa é certa, Deus conhece todos nós, e Ele conhece aqueles que pertencem a Ele, tá? Ele te conhece, sabe se você pertence a Ele ou não. Deus conhece você, Deus me conhece também, então Ele sabe se eu pertenço a Ele ou não. Então Deus conhece todo mundo. Esse é um dos fundamentos, né, inquestionáveis de Deus. E outro ponto aqui, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todo aquele que professa, que confessa o nome do Senhor, ele deve se afastar de toda coisa ruim, de toda falsa doutrina, de todos os falsos profetas, de todo comportamento vil, né? Mal, aquele que realmente pertence ao Senhor, tá? Então, aparta-se da injustiça. Então, se eu vejo injustiça no mundo, eu não vou compactuar com isso, eu não vou apoiar isso. É isso daí, basicamente isso daí. Então, eu devo viver e manejar o que bem a palavra da verdade. É isso que Timóteo devia fazer, é isso que eu tenho que fazer, é isso que você que é cristão tem que fazer. E você que não é cristão, então procure informações, leia as escrituras e entregue sua vida, claro, a Cristo, né? Que só Ele pode salvá-lo. Muito bem, eu vou ler agora o devocional que eu escrevo todas as manhãs, para todas as manhãs, tá? Devocional 148, é um pequeno texto, né? E vai aí, né? Vivendo e manejando bem a palavra da verdade. Todo adorador deve lutar para conhecer, viver, praticar a Bíblia no dia a dia. Ponto. Vou repetir, ó. Todo adorador deve lutar para conhecer, viver, praticar a Bíblia no dia a dia. O expositor bíblico, agora eu falo aqueles que expõem as escrituras, que são pastores e pregadores, né? O expositor bíblico fundamenta no texto sagrado o seu sermão bíblico. O sermão tem que ser bíblico, ou seja, eu tenho que explicar a Bíblia às pessoas. Uma mensagem que não tem como finalidade explicar a Bíblia às pessoas, não é uma mensagem bíblica, é uma mensagem da pessoa, né? ou sei lá o que, de uma instituição. A mensagem bíblica tem que explicar a Bíblia às pessoas. É claro isso, tá? Então, isso daí. Antes de ensinar ao povo, analise o seu próprio modo de vida. Autocrítico, ou seja, eu devo analisar o meu próprio modo de vida, claro, né? Lógico, não vou avaliar o do outro, mas o meu, né? Não vou analisar mas o meu. Então, eu devo ser o quê? Autocrítico, sincero, considerar consigo, né, no caso, cada pessoa deve fazer isso, consigo, se tem vivido o que verbaliza publicamente. Você tem vivido o que você realmente verbaliza, você prega? É isso daí. A respeito da Bíblia, visto que não é hipócrita, não prega o que não vive, não canta o que não vive, não ensina o que não vive, entendeu? Há muitos hipócritas por aí, pregando o que não vive, cantando o que não vive, tocando o que não vive, etc, etc, etc. Tá? E a gente não pode ser hipócrita, né? O cristão não pode, não deve ser, né? Bom, a maior mensagem do adorador não é a sua aparência pessoal, por exemplo, andando com a Bíblia de um lado para o outro na cidade, nas ruas da cidade, né?
sua formação acadêmica invejável, ou então suas palavras bíblicas decoradas, né? Mas sim o seu exemplo de vida incontestável diante de Deus e dos homens. Tá? Então é muito fácil eu ter uma aparência física legal, eu tenho uma formação acadêmica, hoje não é tão difícil isso, né? Mas a questão é que não é isso que vai determinar se eu sou cristão, se eu estou trabalhando para Deus adequadamente ou não. Mas se eu realmente vivo aquilo que prego, se eu tenho um comportamento realmente, se eu estou realmente preparado como homem de Deus, né? Se você está preparado como homem de Deus e mulher de Deus para levar o evangelho às pessoas, né? Bom, é isso aí. Para terminar, o adorador domina duas coisas imprescindíveis ao cristão autêntico e preparado para o serviço do Senhor. Não tem de que se envergonhar, sua vida é um exemplo e ele está diante de Deus, é um exemplo, né? Ele chega para Deus, ele não tem de que se envergonhar e também ele não tem que se envergonhar diante da sociedade, tá? Logo, ele não tem que se envergonhar diante da sociedade, se ele está bem com Deus. E que ele maneje a palavra de Deus, né? Ele conhece a palavra, né? É um discípulo, é um aprendiz, e ele pratica também a palavra de Deus, certinho? Essas duas coisas aí, tá? Não tem do que se envergonhar diante de Deus, né? Sobretudo diante de Deus, e aí logo diante também dos homens da sociedade, tá bom? E maneja bem a palavra da verdade. Como discípulo, ele está sempre aprendendo, lendo a Bíblia para explicar a Bíblia às pessoas. Eu, você, nós, né, estamos vivendo e manejando bem a palavra de Deus? Bom, é isso daí. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou sua vida, tem abençoado a sua vida, compartilhe e vamos realmente divulgar a palavra do Senhor, tá? Vivendo e manejando bem a palavra de Deus, tá? Vamos orar então ao Senhor neste momento. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, 8 da manhã. Deus, muito obrigado que estamos em Tua presença. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome. Muito obrigado. Louvado seja sempre, Senhor, o Teu nome, a Tua glória. A Ti a glória devemos, todos nós. E que o Teu nome seja exaltado entre as nações, que o Teu nome seja pregado entre as nações e que nós vivamos a Tua palavra, estejamos preparados para pregar a Tua palavra, para anunciar o Teu nome, o nome de Jesus, Teu Filho. Senhor, eu quero te pedir pela vida da Elizabeth. Eu não a conheço, mas ela é mãe de um amigo nosso, o Evelto. Tome em tuas mãos a irmã Elizabeth neste momento. Visite-a onde ela estiver e que ela seja abençoada, tocada pelo teu Espírito Santo e curada em nome de Jesus. Senhor, abençoe as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que ouvirão, que sejam abençoadas, que suas orações sejam respondidas segundo a Tua vontade. Rogamos a Tua cura, rogamos a Tua bênção para cada um neste momento, para cada família neste momento, em nome de Jesus. Abençoe o nosso Brasil, os governantes desta nação, as autoridades constituídas, Senhor. Tome em tuas mãos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Como eu disse, compartilhe esta mensagem. Possivelmente há pessoas que precisam ouvi-la. Deus abençoe sua vida, tá? Em nome de Cristo, um bom dia. A paz de Cristo para todos. Amanhã, 8 da manhã, estarei aqui, se Deus permitir. Deus abençoe.